Olá, exploradores do desconhecido. Preparem-se para uma jornada que desafiará os limites da sua imaginação e, talvez, da sua coragem. Hoje, não vamos apenas olhar para o abismo, vamos mergulhar nele. Mas antes de soltarmos as amarras e descermos à escuridão, se você é fascinado pelos mistérios que o nosso planeta esconde, deixe seu like e se inscreva no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo luz a esses lugares onde o sol nunca chega. Agora, respire fundo. O fundo do mar, um reino de mistérios insondáveis, é um lugar que fascina e aterroriza em igual medida. Conhecemos menos de 5% de suas profundezas e o que já descobrimos é suficiente para nos fazer questionar: o que mais se esconde lá embaixo? O espaço sideral, com sua vastidão fria e silenciosa, muitas vezes é pintado como o ápice do terror cósmico. Mas eu lhes digo, o fundo do nosso próprio oceano guarda segredos e perigos que superam qualquer pesadelo estelar. É um lugar onde a vida desafia a lógica, onde a luz não existe e onde a pressão pode esmagar um submarino como uma lata de refrigerante. Hoje, vamos desvendar os 10 maiores perigos que espreitam nas profundezas em uma contagem regressiva que fará seu coração bater mais forte. Do menos ao mais aterrorizante, preparem-se para enfrentar o verdadeiro horror que se esconde sob as ondas. A escuridão absoluta, o véu eterno. Começamos nossa descida com um perigo que não tem dentes nem garras, mas que devora a alma. A escuridão absoluta. A partir de 200 metros de profundidade, a luz do sol se torna uma memória distante. Abaixo de 1000 metros, a noite é eterna. Imagine-se lá, cercado por um negrume tão denso que seus próprios olhos se tornam inúteis. A visão, nosso sentido mais dominante, é roubado. Você está cego, vulnerável, e cada som, cada movimento sutil na água se amplifica em sua mente. O que está à sua frente? O que está atrás? A escuridão não é apenas a ausência de luz, é a ausência de informação, a ausência de controle. É o palco perfeito para o medo, onde sua mente preenche os vazios com as piores fantasias. Imagine o som da sua própria respiração ecoando no capacete, o único lembrete de que você ainda está vivo em um mundo que parece ter sido esquecido por Deus. Cada partícula de sedimento que passa pela sua lanterna parece um olho observando, cada estalo na estrutura do seu traje soa como um aviso. E o pior é que muitas vezes essas fantasias são reais. Criaturas bioluminescentes podem surgir do nada, flashes de luz fria que revelam formas que a evolução moldou para o pesadelo. Na zona abissal, você não é o explorador. Você é o intruso em um reino que nunca conheceu o sol. A pressão esmagadora, o abraço mortal das profundezas. À medida que descemos ainda mais, outro inimigo implacável se manifesta: a pressão. A cada 10 metros de profundidade, a pressão da água aumenta em 1 atmosfera. No fundo da Fossa das Marianas, o ponto mais profundo do oceano, a pressão é equivalente a ter 50 jumbos empilhados sobre você. Para um ser humano desprotegido, isso significa uma morte instantânea e brutal, onde o corpo é comprimido em uma massa irreconhecível. Mesmo para submarinos projetados para resistir a essas forças, um pequeno defeito estrutural pode significar o fim. É um lembrete constante da nossa fragilidade diante da natureza, uma força que não se importa com a nossa tecnologia ou a nossa vontade de explorar. Cada metro que descemos é uma negociação com a física, um pacto de sobrevivência que pode ser quebrado a qualquer momento por uma falha invisível. É a sensação de estar no fundo de um poço sem fim, com o peso de todo o mundo sobre seus ombros. Correntes de retorno e redemoinhos gigantes, a dança caótica das águas. Nem todos os perigos estão nas profundezas extremas. Perto da superfície, mas com a capacidade de arrastar para baixo, encontramos as correntes de retorno e os redemoinhos gigantes. Essas forças invisíveis, mas incrivelmente poderosas, são como braços de um monstro marinho puxando tudo o que encontram para o abismo.
Uma corrente de retorno pode levar um nadador experiente para longe da costa em segundos, enquanto redemoinhos, como o famoso maelstrom, podem engolir sídrios inteiros. A sensação de ser pego por uma dessas forças é a de perder completamente o controle, de ser uma folha à mercê de um rio furioso. É a natureza mostrando que, por mais que tentemos dominá-la, somos apenas pequenos pontos em sua vasta e imprevisível dança. O peixe-pedra e criaturas camufladas. O perigo que você não vê. O fundo do mar é um mestre do disfarce, e entre os mestres da camuflagem, o peixe-pedra se destaca como um assassino silencioso. A quase indistinguível do ambiente rochoso, ele possui espinhos dorsais carregados com um veneno neurotóxico tão potente que pode matar um ser humano em poucas horas. Um passo desfalsado, um toque desavisado e a dor excruciante se instala, seguida de paralisia e, se não houver socorro, a morte. Mas ele não está sozinho. Inúmeras outras criaturas se escondem, esperando, perfeitamente adaptadas para emboscar. O perigo aqui não é o que você vê, mas o que você não vê. O que está à espreita, fundido com o cenário, esperando o momento certo para atacar. Águas gélias mortais. A beleza fatal do oceano. Elas flutuam com uma beleza etérea, quase hipnotizante, mas por trás da transparência e dos movimentos graciosos de algumas águas gélias, como a vespa do mar, se esconde um dos venenos mais letais do planeta. Seus tentáculos, quase invisíveis na água, liberam milhões de células urticantes que injetam uma toxina capaz de causar dor insuportável, parada cardíaca e morte em questão de minutos. Não há como fugir de algo que mal consegue ver, e o encontro com uma dessas criaturas é um lembrete cruel de que a beleza no oceano pode ser a mais traiçoeira das armadilhas. É um perigo que ataca sem aviso, deixando apenas a dor e o desespero. O tubarão branco, o predador supremo. Não poderíamos falar dos perigos do fundo do mar sem mencionar o rei indiscutível dos predadores, o tubarão branco. Com sua silhueta imponente, seus olhos negros e um arsenal de dentes afiados como navalhas, ele é a personificação do medo para muitos. Sua capacidade de emboscada, sua força bruta e sua velocidade o tornam uma máquina de caça perfeita. Embora ataques a humanos sejam raros, a mera presença de um tubarão branco nas proximidades é suficiente para gelar o sangue. Ele nos lembra que, por mais que nos consideremos no topo da cadeia alimentar, no oceano somos apenas mais uma presa potencial. Imagine estar na água, a visibilidade reduzida, e, de repente, uma sombra massiva surge do azul profundo. Não há som, apenas o movimento fluido e letal de um animal que não mudou quase nada em milhões de anos porque já atingiu a perfeição. Seus sentidos detectam seus batimentos cardíacos, sua eletricidade muscular. Ele sabe que você está lá muito antes de você vê-lo. É um respeito instintivo, uma reverência ao poder primordial da natureza, um encontro que redefine o que significa estar vivo e o que significa ser vulnerável. No domínio do tubarão branco, as regras são dele, e nós somos apenas visitantes temporários em um mundo de dentes e instinto. Lula colossal, o gigante oculto das profundezas. Agora mergulhamos em território de lendas e mistérios. A lula colossal, uma criatura que pode atingir mais de 13 metros de comprimento, é um dos maiores invertebrados do planeta. Seus olhos, do tamanho de bolas de basquete, são os maiores do reino animal. Ela habita as profundezas geladas do Oceano Antártico, raramente vista por olhos humanos. Mas imagine o terror de um encontro inesperado com esse gigante. Seus tentáculos poderosos, armados com ventosas e ganchos afiados, são capazes de subjugar até mesmo baleias. É um monstro real, um kraken moderno, que nos lembra que as profundezas ainda guardam segredos de proporções épicas, criaturas que desafiam nossa compreensão e que poderiam nos ver como meros brinquedos. No domínio da lula colossal, as regras são dele, e nós somos apenas visitantes temporários em um mundo de dentes e instinto. O buraco azul e abismos submarinos, as armadilhas da Terra.
Os buracos azuis, como o famoso Great Blue Hole em Belize, são sumidouros submarinos que se estendem por centenas de metros de profundidade. Suas entradas, muitas vezes estreitas, escondem labirintos de cavernas e túneis, onde a desorientação é fácil e a saída quase impossível. Abismos submarinos, por sua vez, são fendas colossais na crosta terrestre, portais para um mundo ainda mais desconhecido. Mergulhadores que se aventuram nessas formações enfrentam não apenas a pressão e a escuridão, mas também a possibilidade de se perderem para sempre, de se tornarem parte do silêncio eterno dessas catedrais subaquáticas. São lugares onde a natureza nos mostra que, às vezes, o maior perigo é a própria estrutura do mundo. Talasofobia, o medo do desconhecido e da imensidão. E aqui chegamos a um perigo que reside não na água, mas na mente humana: a talasofobia. Não é o medo de um tubarão específico ou de uma corrente, é o medo irracional da vastidão, da escuridão, da profundidade e, acima de tudo, do desconhecido que o oceano representa. É a sensação de ser pequeno, insignificante, diante de algo tão imenso e poderoso. É o pavor do que pode estar lá embaixo, observando, esperando. A talasofobia nos paralisa, nos faz questionar nossa própria existência e nosso lugar no mundo. É o medo primordial, o medo do que não podemos controlar, do que não podemos compreender. E no fundo do mar, esse medo é amplificado a níveis insuportáveis. O desconhecido, o maior de todos os terrores. E, finalmente, o maior de todos os terrores, o desconhecido. O oceano é a última grande mistério do nosso planeta. A cada expedição, descobrimos novas espécies, novas formações, novos fenômenos que desafiam tudo o que pensávamos saber. O que mais se esconde nas trincheiras mais profundas, nas cavernas inexploradas, sobre as camadas de gelo? Criaturas com formas e habilidades que nunca imaginamos, civilizações perdidas, fenômenos que desafiam as leis da física. O verdadeiro terror não é o que já vimos, mas o que ainda não vimos. É a consciência de que, por mais que avancemos, o oceano sempre guardará segredos, sempre terá algo novo para nos surpreender, para nos aterrorizar. Ele é um relembrete constante da nossa insignificância e da infinita capacidade da natureza de nos maravilhar e nos amedrontar. O fundo do mar não é apenas um lugar, é um conceito, um portal para o inominável, o desconhecido, o eternamente misterioso. E assim, encerramos nossa viagem pelas profundezas. O fundo do mar, com seus perigos e maravilhas, continua a ser um dos lugares mais fascinantes e aterrorizantes da Terra. Que esta jornada tenha despertado em vocês não apenas o medo, mas também um profundo respeito por este reino azul. Se você sentiu o peso do abismo conosco hoje, não esqueça de deixar seu like e se inscrever. Sua companhia é o que nos motiva a mergulhar cada vez mais fundo. Até a próxima aventura, e que a curiosidade de vocês seja sempre maior que o medo.